técnico de som está onde? Está lá em cima, olha lá para mim. A igreja que é outro nível. Onde o técnico fica? No terceiro céu. Como você se chama? Paulo. Prazer. Paulo, você consegue dar só um pouco de retorno aqui para mim? Não tem servidor. Ah, não tem? Não. Tá, mas... mais volume. Show. Aí eu dou uma oferta para você depois. Deus abençoe, Paulo. Gente boa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Eu acabei de chegar aqui em São Paulo, saí do aeroporto e vim direto para cá. Eu sabia que aqui era church, só que ontem eu preguei lá em Manaus, na verdade, no interior do Amazonas, e lá era Assembleia de Deus. Eu não estava com nenhuma roupa de church. Esse foi o meu conflito hoje. Eu falei, vou para casa colocar uma roupa de igreja de preto ou vou de terno mesmo? Eu falei, vou de terno mesmo, para não atrasar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ler o versículo de número 41 até o 44. Está assim a palavra de Deus. Verso 41 do capítulo 18. Então disse Elias ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva, ou barulho de uma chuva pesada. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse a ele: volta lá quantas vezes? 7 vezes. Aí olha o que aconteceu na 7ª vez, de acordo com o relatório do assessor, ou secretário, ou auxiliador do profeta Elias. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma nuvem pequena, como a mão de um homem, o tamanho da mão de um homem, está subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não o impeça. Muito obrigado. Queiram tomar os vossos assentos, sintam-se à vontade. O Paulo também, que está no LED aí? O Paulo ou outra pessoa? A pessoa que fica no LED. Conforme eu for ressaltando aqui alguns textos, se vocês conseguirem me ajudar, eu agradeço. Sem sombras de dúvidas, o profeta Elias foi um dos profetas com mais audácia de toda a história. Ele exerceu seu ministério profético em uma época em que Israel estava sendo administrada por um dos piores líderes que já houve em toda a história, um dos piores gestores que já ocupou o trono de Israel. A saber, na época, quem estava liderando a casa de Israel era o rei Acabe, um rei perverso, de um caráter péssimo. Como eu acabei de dizer, sem sombra de dúvidas, um dos piores reis que já ocuparam ali a posição, a monarquia em Israel. A primeira vez, pastor Oswaldo, que Elias aparece no cenário, pastor Wagner, é no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis de Israel, a primeira aparição desse profeta. Se o pessoal da mídia conseguir colocar para mim o versículo 1 do capítulo 17, olha a forma, Paulinho, que Elias aparece. Ele se introduz diante do rei Acabe, capítulo 17, verso 1, com uma mensagem de sequidão. Vou ler aqui para vocês, verso 1 do capítulo 17. Então Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: juro, tão certo como vive o Senhor,
Deus de Israel, cuja presença eu estou, quem eu sirvo, né, nessa tradução. Aí olha a mensagem de Elias: que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa mensagem que Elias liberou para o rei Acabe é uma mensagem que mexeu com todas as esferas de Israel, principalmente com a economia, porque naquela época a maior força de Israel era a agricultura. E Elias está aparecendo falando que não vai ter chuva, nem sequer sereno. Eu já ouvi muitas pessoas pregando sobre essa aparição de Elias, especificamente sobre essa mensagem de Elias para o rei Acabe. E na maioria das vezes, pastor Wagner, eu percebo que enfatizam muito a pessoa de Elias, como que se qualquer coisa que Elias dissesse, Deus iria assinar embaixo. Eu cresci no meio pentecostal, sou pentecostal, não estou aqui falando de forma pejorativa, mas eu já ouvi muitas pregações com essa ideia. Elias profetizou segundo a própria palavra dele. Deus assinou embaixo, porque profeta que é profeta, quando fala, Deus assina embaixo. Aleluia! Eu já vi muita gente, né, com essa ideia, aí simplificando, acaba a introdução. Paulinho, aí parece que qualquer coisa que Elias dissesse teria a validação de Deus. Mas na verdade, Elias sabia o que ele estava profetizando. Então tem mais a ver com o propósito do que com o próprio personagem. Vou simplificar, pastor Érico. Por que essa mensagem de Elias está sendo eficaz? Prestem atenção. Porque Elias ele está confrontando um sistema idólatra. Por que ele está falando que não vai ter mais orvalho, mais sereno? Como você se chama? Você. Júnior. 29,2, Júnior. Rapidinho. O rei Acabe, juntamente com a esposa dele, Jezabel, que era uma mulher gente boa demais, Júnior, eles estavam ensinando a nação que toda a chuva que estava caindo no solo de Israel era uma, entre aspas, bênção proveniente de Baal. Que dentro da filosofia pagã, Baal é o deus da fertilidade. Como Jezabel, ela não era hebreia, mas ela era pagã, filha de Baal, quando ela se associa, Júnior, com o rei Acabe, ela consegue introduzir no sistema religioso de Israel essa ideologia. E aí o povo agora está seguindo um caminho de idolatria e prestando devoção a esse deus pagão, conhecido como Baal, acreditando que é Baal que está mandando chuva para o solo. Como você se chama? Você foi para trás. Como? Heitor? Enzo, nome de gente rica, Enzo. Está vendo que você está prestando atenção, Enzo? Por que o profeta Elias está falando que não vai ter mais chuva, mais orvalho? Sequer uma gota em Israel. Ele está aparecendo falando isso aqui, Enzo. Chegou a hora de toda a nação entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Pegou, Júnior? Então Elias sabia o que ele estava fazendo. Ele não está dando na telha dele, eu vou falar que não vai chover. Não, ele sabia. A palavra dele carrega propósito. Então, Enzo, já acabei a introdução, vamos começar a pregação. Bispo Júlio, let's go. Cadê para fazer uma mensagem aqui? Olha que interessante. Elias entende que para acontecer um despertamento em Israel, a terra teria que secar. Bispo, ele vai fazer uma mensagem aqui. Elias percebe que a nação só vai acordar quando Deus secar a terra. Porque quando Deus toca naquilo que as pessoas estão dependendo, elas voltam para Ele. Muitas vezes a gente está olhando o recurso e está perdendo a visão da fonte. Você não pode ficar preso no recurso sem considerar a fonte. O problema de muita gente é olhar para o recurso que tem e ignorar a fonte que oferece esse recurso. Ele é muito sucesso.
O nosso texto de 2023. Você vê como que ele chega? Olha que interessante. Aqui dá para a gente fazer uma pregação e extraordinária. Porque para o povo acordar, Deus vai ter que permitir a terra se secar. Porque Deus prefere viver perdendo do que viver perdido. Não, você não vê isso aí. Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. E tem horas que para Deus não te perder, Ele vai permitir você perder. As pessoas não têm noção de como essa mensagem de Elias mexeu com a economia de Israel. Com certeza. Lembra quanto tempo ficou sem chover? Depois que Elias profetizou? 3 anos e meio, sem cair uma gota de água em Israel. Gerou um colapso na nação. Vamos supor que tivesse Ibovespa de Israel na época, despencou. Porque a maior força, pastor Oswaldo, de Israel agora está comprometida. Bispo, vamos ver. Elias profetizou no 1, lê o verso 2. Se liga a isso. Depois que o profeta profetizou, vamos ver o que aconteceu. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Quem está falando com Elias agora? Deus. Vamos ver o que Deus falou, leu 3. Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Peraí. Bispo, o que Deus está mandando o profeta fazer depois que ele profetizou? Se retirar. Então agora não é hora para Elias postar nada no Instagram. Agora é hora de se esconder. Não é para ele fazer história? Sem stories, sem Facebook. Agora é hora de ir para o esconderijo. Confia na tua inteligência. Na sua opinião, por que Deus está mandando Elias se retirar, se esconder? Porque tem hora na vida da gente que a gente precisa ser retirado para a nossa própria proteção. Se você está exposto aos efeitos que estão à sua volta, você começa a querer duvidar daquilo que você mesmo profetizou e daquilo que Deus te deu. Quando Elias olhasse talvez para um animal morrendo de sede, quando Elias olhasse para uma plantação que estava perdendo verde, quando Elias olhasse para alguém que estava passando necessidade, o coração de Elias podia se doer e se comover diante da situação. E muitas vezes a gente anda pelo sentimento e não pela razão da palavra. Quando a gente deixa que o sentimento governe a gente começa a se afastar daquilo que Deus tem para nós. Uau! É filósofo, né, Paulo? Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de Elias se abalar. Não tem no Google. Essa não tem no Google. Isso. Você lembra? Depois que ele profetizou, ele mexeu com gente grande. Ele começa a ser caçado. Entrou para a lista da Interpol. Entrou para a lista e começa a ser caçado. Então, Deus mandou ele se esconder, porque Deus sabia que depois dessa palavra que ele liberou, ele ia ser perseguido. E para ele não ser atingido, Deus mandou ele. Deus guardou ele. Então quer dizer que nem sempre sair de cena é sinal de estar mal? Tem vezes que sair de cena é um tempo de retiro. Repete mais uma vez. Tem vezes que sair de cena é um tempo de retiro. O problema é que a nossa geração pensa que se ausentar é sinônimo de estar mal. E Deus está te dando uma lição. Às vezes sair de cena é a melhor maneira de se preservar. Quando Deus te orientar a aparecer, pode aparecer que não tem problema. Mas quando Deus te orientar a se esconder, não inventa de ficar em evidência. Tudo é exposto. Na perspectiva da terra, fugir e se esconder era algo ruim. Mas na perspectiva do céu era apenas: estou guardando meu servo. Aleluia!
você para o momento certo. Deus está preservando você. Lembra da história de Moisés? É a mesma coisa. Moisés. Você pode dar isso outro dia? Então tá. Não vamos dar pérola hoje? Lembra onde Deus mandou o profeta se esconder? Pro ribeiro. Júnior, Enzo, se liga. Deus mandou ele se esconder no ribeiro de quê? Ele ia beber água no ribeiro. E qual foi o método que Deus usou para alimentar Elias lá? Lê o verso 4. Se você, pastor Marcos, se não pegar, acabou. Paulinho, desliga o teclado, nós vamos embora. É sério, porque você lembra boiando. Gente, olha que tremendo isso. Lê pra gente, bispo. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. Pera, qual foi o método que Deus usou para nutrir Elias lá? Os corvos. Vê se Deus falou, Elias, vai para o ribeiro que eu darei ordem aos corvos. Vê aí. Não. Dei ordem aos corvos. Paulinho, dá para ler aí? Aqui. Deus falou para Elias ir para o ribeiro que ele iria futuramente dar a ordem para os corvos? Não, ele já tinha dado a ordem. Hã? Ele já tinha dado a ordem. Então Deus não falou, eu darei? Não. Deus falou já que... dei. Hã? Eu já dei. Se ele não pegar, a gente pula lá. Pera aí. Então você está falando que antes de Deus falar com Elias, Deus tinha falado com quem? Os corvos. Com quem? Os corvos. Sabe por que Deus falou com os corvos antes de falar com Elias? Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai esperar uma necessidade surgir para preparar. O profeta Elias não estava nem sentindo fome ainda. Deus já tinha feito a reunião com os corvos, porque o Deus que você serve sempre vai se antecipar. Nada pega ele de surpresa. Se eu tivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. A necessidade pode ter pegado você de surpresa, mas nenhuma necessidade pega Deus de surpresa, porque Deus está na sua frente. Isso. Deus ia falar com os corvos ou Deus já tinha falado? Ele já tinha falado com os corvos. Então Deus não ia preparar? Ele é o Deus da provisão. Antes de acontecer, Deus já anteviu. Glória a Deus! Então não vai preparar? Não vai, já está preparado. Ele não ouviu. Já está preparado. Antes que a sua necessidade chegue, a tua provisão já foi liberada. Antes que o aconteça, o céu já está aberto. Deus não foi pego de surpresa na tua necessidade. Chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, ó, nada pega Deus de surpresa. Nada vai pegar de surpresa. Antes de qualquer necessidade surgir na terra, o céu já tem a provisão certa preparada. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irá sobre de novo. Eu creio que Elias viu Deus fazendo a reunião com os corvos? Não. Elias viu Deus fazendo a reunião com os corvos? Hã? Eu não estou vendo. Mas eu estou crendo que se Deus falou que já está preparado, já está preparado. Sabe, gente, isso aqui é para vocês fazerem São Bernardo tremer. Isso. Dá uma aula para a gente da criação em relação a Deus se antecipar. Quando você observa o processo da criação, tudo que Deus cria num dia dá condição e sustento para o que vem no dia seguinte. Ou seja, o que Deus cria no primeiro dia vai criar condição para o que vai vir no segundo. Olha isso, gente. Se você juntar o que vem no primeiro e no segundo dia, dá condição para o que vem no terceiro dia. Deus não cria as plantas sem antes criar a atmosfera. Deus não cria animais sem antes criar as plantas. Ou seja, para você entender e a gente resumir o processo, Deus não criou o boi para depois criar o capim. Deus não criou o boi e falou assim, o que eu dou para esse bicho agora? Não.
Antes que Deus criasse o boi, no dia anterior Deus já tinha criado o capim. Ou seja, antes que houvesse alguém para comer, Deus já tinha criado o alimento. Antes que houvesse uma necessidade, Deus já havia criado uma provisão. Aleluia! Agora, quando a gente observa o processo da criação, o último ser criado, quem é? O homem. Então, tudo que veio antes tinha um propósito: dar sustento e condição para que o homem vivesse seu propósito. O Senhor falando acabou de descer. Deus sempre se antecipa. Sempre se antecipa. Então é por isso que está escrito que o cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Deus não esperou o homem pecar no Éden para preparar o plano do resgate? O plano de resgate estava pronto antes do homem pecar. Então essa ideia de quando o homem pecou no jardim, Deus olhou e falou: e agora? Jamais. A coroa da minha criação pecou, e agora o que eu vou fazer? Já sei, vou fazer um plano B, vou entregar o meu filho. Então quer dizer que Jesus não é o plano B de Deus? Nunca foi. O céu não é o plano B, a Nova Jerusalém não é o plano B, a terra nunca foi nosso destino. Nós fomos criados antes da criação. Aleluia! Nós fomos criados nele antes de todas as coisas e voltaremos para ele depois de todas as coisas. O Deus que você servimos não está preso no tempo. O Deus que você servimos é eterno. Ele está antes de tudo e depois de tudo. Ele viu isso antes de chegar e estará com você depois de você passar. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o que nós estamos falando é que nada pega Deus de surpresa. Alguém falou aleluia, eu vou repetir. Nada surpreende a Deus. Júnior, nem o pecado de Adão pegou Deus de surpresa. Por isso que Deus já havia preparado o plano do resgate antes mesmo do homem cair. Eu vou simplificar para eles pegarem. Lembra quando Jesus convidou Pedro para caminhar sobre as águas? No meio do caminho, Pedro olhou para os ventos. Lembra o que aconteceu? O que começou a acontecer com Pedro? Começou a afundar, se distraiu com as nuvens e ventos. Jesus deixou Pedro morrer afogado? Não. Olha isso, pastor. Pastor Wagner, olha isso. Como que Jesus socorreu Pedro? Estendendo a mão e puxando. Peraí, ele não correu para salvar Pedro? Não. Como que ele salvou Pedro? Estendendo a mão. Se não pegar, a gente pula lá. Então quer dizer que Jesus estava exatamente no lugar que Pedro afundou? Exatamente. Pedro saiu do barco para afundar? Não. Porque ninguém sai do barco para afundar. Saiu para andar. Pedro sabia que ia afundar ali? Não. Acreditou que podia. Mas quem conhece Pedro, quem chama Pedro, sabe o limite de Pedro. Sabe de todas as suas. Aleluia! Aí é para fazer outra mensagem. Pastor Érico, mesmo Jesus sabendo que Pedro iria afundar, Ele chama para fora. e quando Pedro chega no limite dele, Jesus está com a mão estendida dizendo: Pedrão, Ele sustenta. a tua fraqueza não me pegou de surpresa, por isso que eu estou no teu limite te esperando, para você entender que quando acaba para você sempre vai encontrar minha mão estendida para começar outra vez. Se eu tivesse no teu lugar, eu aproveitaria para ser lugar. Glória a Deus! Tem gente aqui que não está conseguindo lidar com as fraquezas do percurso profético. E não estou falando de pessoas que estão decepcionadas com Deus. Eu estou falando com pessoas que são decepcionadas consigo mesmas. Exatamente. Que muitas vezes se colocam como Elias mesmo, debaixo daquele zimbro pedindo para si a morte, no meio de um momento de fraqueza. É por isso que Tiago, lá na frente, quando vai escrever para nós sobre o poder da oração, ele vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas dores que nós, mas o Senhor ouviu a sua voz. O que você tem que entender é que os homens da Bíblia eram tão fracos e tão limitados quanto eu e você. O que eles fizeram foi dar um passo para fora do barco. O que eles fizeram foi abrir a boca para profetizar. O que eles fizeram foi dizer: vai chover quando não tinha uma nuvem no céu. O que eles fizeram foi agir pela fé, sem ver, sem sentir, sem tocar, hoje, na minha fraqueza, na sua fraqueza, eu posso profetizar. Você pode profetizar, você pode ousar, você pode dar um passo e o Senhor vai te sustentar. Se você cair no
te levantar, porque a Bíblia diz: cairá 7 vezes o justo, mas não ficará prostrado. Pela vista Não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. olho para O alvo, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Olha aqui para mim. Deus não errou quando Ele te escolheu. Eu vou falar mais uma vez. Deus não errou quando Ele te escolheu. Ou você pensa que a tua fraqueza agora está decepcionando Deus? Você acha que Deus já não te conhecia quando Ele te chamou? Ele já te conhecia. E mesmo assim te amou. Te convidou para caminhar sobre uma realidade profética, mesmo já sabendo que no meio você ia ter uma limitação. O que Deus está falando? Nada me pega de surpresa. Eu te convidei mesmo sabendo das suas fraquezas, para você entender que o meu poder se aperfeiçoa. Aleluia! Isso. São os nossos pontos baixos que ressaltarão a glória de Deus na nossa vida. É curioso que o teu inimigo sempre vai apontar a tua fraqueza, o teu ponto falho. E é justamente na tua fraqueza e no teu ponto falho que Deus vai exaltar a glória. Aleluia! É como você, com as limitações que tem, com as fraquezas que muitas vezes transbordam da tua vida, continua de pé e servindo a Deus e sendo abençoado. Ei, aleluia! Da graça de Deus, graça é um presente. E presente não fala de quem recebe, presente fala de quem dá. Quando alguém vê graça na sua vida, isso não quer dizer algo sobre você, mas quer dizer sobre aquele que tem te entregado todas as coisas. Quando alguém no seu lado diga assim, ó, a diferença entre pagamento e presente é essa. Pagamento dá testemunho de quem está recebendo. E presente dá testemunho de quem está dando. A graça de Deus é um testemunho de Deus na sua vida. O favor de Deus é um testemunho de Deus na sua vida. Os presentes que o céu tem trazido é um testemunho de Deus na sua casa. Me Ama, e esse amor é tão Deus quer que a gente grande. volte aqui. Porque a introdução está virando pregação. Me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Olha que tremendo isso. Lê de novo o versículo 4. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. Tem 2 detalhes. Deus já havia falado com os corvos. E quando Deus falou com os corvos, Deus deu uma localização para os corvos. Uma localização. Qual foi a geografia que Deus colocou no GPS dos corvos? Ribeiro de Queridos. Então Deus não falou para os corvos, vá para qualquer lugar que Elias estiver? Existe um ponto de encontro. O lugar mais seguro da tua vida, o lugar ausente de necessidade, é o centro da vontade de Deus. Quando você encontra o ponto, o lugar, a posição em que Deus te chamou, nada lá vai te faltar, nada lá vai te matar. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que existe. Aleluia! O verso diz assim: lá. Peraí. É um ponto. Se Elias então não estivesse lá, ele ia desfrutar da plenitude da provisão? Jamais. É quando estamos deslocados. Por isso, a queda não foi Adão, o que você fez? Adão, onde você está? A pergunta não é o que Adão tinha feito. O problema é que você está preso no que você fez. E Deus disse assim: Adão, o que você fez? Não, Adão, onde você está? Eu não te deixei aí.
Eu não te deixei nesse lugar que você está. Eu te deixei em uma posição de provisão, de governo, de autoridade. Eu te deixei. Glória a Deus! Segura a mão que você está acionado aí. Diz para ele assim: existe uma posição. Existe uma posição. Nessa posição, tudo é garantido. Nada vai faltar. Algum chegará a ti. Praga alguma na tua tenda. O Senhor é teu sustento. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus! Como o favor de Deus na sua vida. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Quem sabe canta com o coração. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. O que nós somos? Eu sou novo e exclusivo seu. Tem uma condição. Sou abençoado. Precisa estar na localização certa. E obediente. Mas todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia possa ver. É o diabo tentando te Me seduzir. chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Canta pra Deus, só igreja. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Todos os detalhes. Deus condicionou tudo isso daqui. Elias precisava seguir a direção. Ir para o lugar certo. Todo mundo quer ver corvos com a mochilinha do iFood. Foi tipo isso. Todo mundo quer viver. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui deseja viver em Deus experiências extraordinárias? Agora, será que Olha aqui, legal, até a câmera levantou muito forte, Brasil. Estão ligados mesmo. Agora eu pergunto, será que a pessoa está disposta? Sabe o que eu estou percebendo? Que hoje em dia chegou aqui no Brasil a ideia do evangelho à la carte, onde eu pesco os versículos que são convenientes para minha satisfação pessoal. Por exemplo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Olha que versículo incrível. Proteção. Estou blindado. Tudo posso naquele que me fortalece. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Olha, são versículos incríveis. Você não precisa estar todo dia dentro da igreja para falar amém, eu creio. Porque são versículos de proteção. Aí o evangelho, que não estou generalizando, mas a gente percebe que tem um novo evangelho sendo ministrado, que é um evangelho diluído. Não é um evangelho na sua totalidade. É esse evangelho que eu estou falando, à la carte. É onde você mostra os corpos, mas você não fala que ali tem uma condição. É fácil para seguir a direção de Deus? Não, porque primeiro Ouçam isso. ele precisava quebrar um preconceito.
Ele foi criado com uma mentalidade que corvo é um animal maldito. Ou seja, havia toda uma cultura embutida nele que precisava ser quebrada. Quando a gente prega uma palavra de motivação sem uma busca por arrependimento, você só está acelerando o passo da pessoa para o abismo. Tem muita gente animada no caminho errado. E está sendo animada nos auditórios da igreja. E está sendo animada nas pregações em muitos lugares. O condicional saiu. Se você olhar o verso 4, é a direção. E se você olhar o verso 5, começa assim: e ele fez. Ou seja, toda instrução guarda uma recompensa. Às vezes nós queremos a recompensa, mas não queremos a instrução. Para viver a recompensa da instrução, você precisa de 3 coisas. Para viver a recompensa da instrução, primeiro você está exposto a um ambiente de instrução. O que eu vim fazer aqui na quarta-feira à noite? O que eu venho fazer aqui no domingo? Mas já vai na igreja de novo? Vou. Vai 2 vezes por semana? Vou. Mas vai ouvir pregação de novo, porque eu estou me expondo ao ambiente da instrução. Mas eu me exponho ao ambiente da instrução. Quando você se expõe ao ambiente da instrução, a segunda coisa que você tem que fazer é abrir o coração. Porque tem muita gente que está no ambiente da instrução, tem muita gente no ambiente da instrução, mas não tem um coração ensinando. Porque pensa que já sabe tudo, já sei. Aqui é Elias dizendo: e o corvo? É bom ou mal? É Pedro lá dizendo: e esses animais são bons ou maus? Eu pergunto, até onde o Evangelho pode ir confrontar suas ideias? Até onde Deus pode desconstruir aquelas construções mentais que estão aqui? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não é carnal, ela é uma arma poderosa para destruir as fortalezas que bloqueiam a tua mente, que limita você. É uma instrução que você recebe hoje para viver um extraordinário amanhã. Se expõe ao lugar da instrução, abre o teu coração e tenha uma atitude de ação. Se alguma coisa estava te prendendo, te limitando para fazer a vontade de Deus, levanta a tua mão. Eu estou liberando aqui agora o tempo de obediência, o tempo de coragem, tempo de ousadia para fazer o que Deus quer. Na tempestade está meu nome infalível é o reino bem bom e o trono acima está. Sabe por que você está tendo dificuldade para seguir a direção que Deus te deu? Porque não é fácil. Não é fácil. Por isso que você está oscilando. Por isso que você fica balançado. Porque não é fácil. Por isso que Jesus disse: a porta larga é a porta que não exige renúncia. E por isso que por ela a maioria das pessoas prefere. Agora a porta estreita, que é a porta que exige renúncia, é aquela mensagem: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então você precisa entender que para viver a plenitude de Deus não vai ser fácil, porque a ideia do Evangelho não é gerar facilidades, mas sim possibilidades. Eu vou repetir mais uma vez. Se você está pensando que viver a plenitude de Deus é fácil, você está enganado, porque não é fácil. Jesus nunca veio proporcionar facilidades. O céu é tomado à força. Fala para quem está do seu lado: não é fácil. Não é fácil, Mas é possível. mas é possível. Antes da cruz, é impossível. Mas depois da cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Ele está dizendo: não é fácil, mas é possível, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Pastor Mário, eu estou sentindo de verdade que Deus quer que a gente volte. Então, vamos resumir. Bispo, vamos. Júnior. É isso. Quando Elias chegou lá no Querite, você acha que ele estava preocupado? Está lá,
água, pão e carne? Você acha que ele está dormindo? Está tranquilo. Hã? Agora está tranquilo. Paulinho, Elias está preocupado no querido? Confortável. Hã? Confortável. Eu vou aumentar seu salário, você está muito bom. Se naquela época, pastor Oswaldo, existisse já worship, eu acredito que Elias ia cantar. Coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Essa canção, eu não quero sair daqui, Deus. Eu quero ficar aqui todos os dias da minha vida. Só que preste atenção, aqui pode virar uma chave na sua vida. Pastor Wagner, isso aqui não tem no Google. Querite não é destino para profeta. Vou repetir mais uma vez. Já pegou, né? Elias quer sair do querite, Paulo? Não. Por quê? Está confortável. Está sendo alimentado, bebendo, comendo. É aqui que eu preciso tomar cuidado. Porque às vezes o ambiente que eu enxergo como confortável e estável é o que pode comprometer o meu destino. Pegou? É alguém, eu estou arrepiado. É alguém, Júnior, que quando alcança uma geografia de, entre aspas, estabilidade, se acomoda. E aí entra no estágio de estagnação. E é muita gente fazendo do meio o fim. E aqui que você precisa absorver essa palavra. Tome muito cuidado para não fazer do meio o teu destino. Mas pastor, essa fase que eu estou vivendo é incrível. Estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Cuidado. Porque isso que você enxerga como sucesso atualmente pode ser exatamente o que vai comprometer o teu sucesso futuro. Vou repetir mais uma vez, grave essa frase. Tome muito cuidado com o seu sucesso atual. Porque se você não tomar cuidado com o seu sucesso atual, ele compromete o teu destino futuro, ou o seu sucesso futuro. Aproveite essa fase, mas não se prenda a ela, porque o que Deus tem com você vai além desse limite. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos tem revelado todas essas coisas pelo seu Espírito. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: esse bom pode ser o inimigo do teu melhor. Deus não vai dividir a glória dele com o ribeiro, também não vai dividir com o teu salário, também não vai dividir com o teu cargo. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Você está achando que a promessa vai se cumprir pelo teu talento? Está achando que a promessa vai se cumprir pelo teu recurso, pela tua posição? Deus está dizendo: eu sou capaz de tirar essas coisas para dizer que tudo vem de mim, só eu te sustento, só eu te guardo. Eu vim dizer para ti hoje: avança para a próxima etapa, avança para o próximo nível. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado. Não, chacoalha para ele acordar mesmo, para acordar. Chacoalha. E fala assim, ó: ribeiro não é destino para profeta. É só uma provisão temporária para um tempo de transição. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Muitas vezes eu quero fazer do ribeiro o meu INSS. Eu quero fazer do meu querite a minha aposentadoria privada. Eu quero fazer do querite a minha aposentadoria. E o céu está
falando, esse ribeiro que você está enxergando como uma aposentadoria é apenas uma provisão temporária para um tempo de transição. Aproveite, olha aqui para mim, aproveite, desfrute, porque é Deus que está te proporcionando. Pegou isso? Foi Deus que mandou Elias para o querido. Mas o que Elias não pode fazer, pastor? É se prender ao ribeiro. Eu vou fazer uma conexão aqui, se ele não pegar, nós não volta mais aqui, bicho. Fala com você. Mas se você não pegar, então nós não volta mais aqui. Olha isso aqui. Lembra quando o povo estava no deserto? Sim. Com que Deus sustentava o povo? Com maná. Hã? Com maná. Todo. Gente, olha aqui para mim. As pessoas às vezes leem a Bíblia e não param para analisar. Juro. Sabe quantos hebreus estavam no deserto com Moisés? Aproximadamente 2 milhões de hebreus, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Então, para Deus sustentar 2 milhões de hebreus diariamente, quanto maná caía, o senhor acha? Hã? Toneladas. Pastor Wagner, caía tanto maná, Heitor, que tinha uns espertinhos que guardavam para o outro dia. Vai que falta amanhã, eu já estou garantido. Pastor Oswaldo está ligado. Lembra o que acontecia com maná no outro dia? Apodrecia. Hã? Apodrecia. Porque maná, Júnior, é a mesma coisa de ribeiro. É provisão com prazo de validade. Aleluia! Deus, se está caindo tanto maná, por que a gente não pode guardar? É um desperdício estragar tudo isso de maná. Eu acho melhor a gente guardar. Para que vocês querem guardar maná, se o destino de vocês é uma terra que manda leite e mel? Não faça de provisões temporárias o seu estilo permanente de vida. Eu vou falar uma coisa aqui, pastor, vai deixar muita gente vai dar um choque, porque crente gosta de maná. Não viu quando você vai tendo maná, crente gosta. Quanto mais pentecostal é, mais gosta. Maná é comida de deserto, né? Você é muito inteligente. Fala de novo. Fala. Maná é comida de deserto. É por isso que eu não quero viver de maná o resto da minha vida. Hã? Maná é comida para quem não acessou a terra da promessa. Maná é comida de transição. Deserto, meu irmão, é aquele lugar por onde você está passando. Quanto mais você está vivendo de maná, mais é sinal que você ainda está atrasando o processo de Deus na sua vida. O maná te sustenta hoje. O maná é a comida de quem ainda não entendeu sua posição. O escravo, ele está fazendo uma transição. Essa é a ideia. Você tem que entender que o deserto foi um período de transição para a terra prometida. Porque escravo recebia provisão diária para entregar um serviço. Agora Deus vai fazer 2 milhões de pessoas que eram escravos se tornarem donos de terra. Donos de terra. Dono não espera salário, dono não espera cair na conta. Dono planta, dono colhe, dono trabalha, dono vende, dono negocia. Você está entendendo? Deus está te dizendo: eu não quero te sustentar com maná, eu quero fazer você prosperar. Isso, quando o povo entrou em Canaã, continuou caindo maná? Caiu maná. Hã? Caiu maná. Peraí, quando eles entraram em Canaã, Parou maná. cessou o maná? Cessou maná. Transição. Peraí. Então quando eles acessam Canaã, o maná cessa? Maná cessa. Sabe por quê? Eu tenho uma ideia. Então vai. Porque ele só entra em Canaã depois de todos os escravos morrerem. A gente quer vai nessa. Vai, né? Juntos, vamos na sua, tá bom? Sabe por que o maná cessou quando eles acessaram Canaã? Porque Deus não deixa 2 ciclos abertos. Para Deus abrir o ciclo da abundância, Ele vai ter que fechar o ciclo da provisão. O problema, Júnior, Paulinho, eu estou todo arrepiado. O problema é que eu me apego à provisão. Se eu estou pagando o aluguel todo mês certinho, está tudo bem. Maná.
provisão, não é destino. Se eu conseguir no posto de gasolina e colocar 20, tá bom. Provisão, não é destino. E agora nós vamos na sua linha fantástica. Deus só colocou o povo em Canaã quando todo era o último escravo. O problema é a mentalidade do escravo. Então a porta não vai abrir pelo que está nascendo. A porta só vai abrir depois que aquilo que tem que morrer morre. A promessa de Deus é assim, ó, de todos que saíram do Egito, a não ser Josué e Caleb, vão entrar. Então a conta não era quantos meninos nasciam, era quantos escravos morriam. Às vezes você está querendo entrar no ciclo novo, carregando coisas velhas. Tem gente que não entendeu que transição é encerramento de ciclo antes de início de ciclo. Tem gente trazendo coisa nova para a vida velha. Coisa nova para a vida velha só te dá uma vida mais pesada. Ah, mas eu busquei uma coisa nova, eu busquei outra coisa nova. E Deus está dizendo, primeiro encerro o velho, para que agora eu comece o novo. Sabe com quem que eu estou entendendo o que Deus está falando? Com gente que tem dinheiro para encher o tanque, mas só coloca 20. O escravo não morreu ainda. Tem dinheiro, mas a mentalidade ainda é de deserto. Aí para no posto de combustível 10 vezes na semana por causa da mentalidade de escravo. Coloca 20, coloca 20. Deixa de tomar um suco, deixa de almoçar por causa de 2, 3 reais a mais, 10 reais a mais. A mentalidade de deserto. Não oferta, não dizima, não faz propósito comigo, porque não, vai que falta amanhã. Mentalidade de escassez. Deus, tem gente pegando. Deus quer te levar para o next level. Deus quer te levar para o próximo nível. Então deixa o escravo morrer. Deixa Deus desconstruir a mentalidade de deserto que foi construída em você. Porque Deus não quer que você, alguém está pegando, Deus não quer que você viva o resto da vida de provisão. Deus está dizendo, eu estou inaugurando um novo ciclo, uma nova estação. Aleluia. Você pode bater na mão de educadamente 2 pessoas no mínimo e falar assim, Deus está abrindo uma nova estação sobre a sua vida hoje. Deus está abrindo uma nova estação sobre a sua vida. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Paulo, coloca o versículo 7 e a gente acaba. Lê pra gente, olha isso. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Peraí, o que aconteceu? O riacho secou por falta de chuva. Elias queria perder esse riacho? Não queria. Foi o diabo que secou esse ribeiro? Também não. Já pegou? Já peguei. A gente acostumou com Deus do sim para tudo. Você tem que lembrar que no Apocalipse a Bíblia diz que Ele tem a chave. O Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. O problema é que a gente só quer ver o Deus que abre e não quer ver o Deus que fecha. O Deus que abre te coloca em um lugar, mas o Deus que fecha está te levando para uma nova posição. O que eu acredito é que talvez o que fecha leva você para um novo tempo. Pensa comigo. Pode inventar já o texto. Deus está empurrando esse Elias. Deus está empurrando Elias. Porque uma coisa é ser sustentado por um corpo, outra coisa é ser sustentado por uma viúva. Entre o corvo e a viúva tem diferença. O que eu quero te dizer é que às vezes você está tão apegado a esse corvo e Deus está dizendo, tem uma outra provisão, tem uma outra situação, uma nova
experiência. Tem uma nova experiência. Tem novos testemunhos para você. Tem novos milagres. Eu estou te levando para um outro nível de provisão. Elias comeu pão de corvo, Elias comeu pão de viúva e Elias comeu pão de anjo. Eu quero te dizer que tem gente que está comendo pão de corvo e já podia estar comendo pão de viúva. Tem gente que está comendo pão de viúva e já podia estar comendo pão de anjo. Nem todo ribeiro que se seca é porque alguém armou contra você. Esse é o nosso problema. Quando a gente tem sentimento pelo ribeiro, apego emocional, dependência emocional, pastor, a gente não acredita que Deus vai secar ele. Porque Deus talvez está me fazendo bem. E eu não acredito que Deus vai secar um ribeiro que Ele mesmo me deu. E aprenda essa lição. Deus está expulsando Elias. E olha que tremendo, pastor, Deus não perguntou, e Elias, você quer sair? Não. Deus expulsou. É o que aconteceu com muita gente aqui. Deus teve que expulsar de um lugar que podia comprometer tudo, de um relacionamento que poderia comprometer tudo, de uma empresa que poderia comprometer tudo, de um negócio, de uma sociedade que poderia comprometer tudo. Só que você está enxergando o fim do ribeiro com a ótica errada. Você está olhando como perda. E Deus está falando, se você soubesse por que eu permiti esse ribeiro se secar, você não estaria chorando, você estaria dando culto de ação de graça. Porque Deus nunca vai permitir o ribeiro se secar sem antes preparar uma nova geografia para te honrar. Coisas maiores virão, milagres acontecer. Vai, Paulinho, com o coração. Você não imagina que Deus irá fazer. Você pode cantar isso para quem está do seu lado? Diga coisas maiores. Coisas maiores. Pastor Oswaldo, vocês já viveram 14 anos aqui de coisas incríveis. Mas você não imagina o que Deus ainda vai fazer na lei do véu. Pastor, 14 anos vocês já viveram experiências maravilhosas. Mas Deus me traz um profeta hoje aqui na linha do véu para dizer: eu reservei experiências novas para vocês. Tempo novo. Coloca o versículo de número 9. No 8 o ribeiro se secou, no 7 o ribeiro se seca, no 8 vem a palavra do Senhor. Leu 9, bispo. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Em outras traduções, levanta-te. Esse vai imediatamente é levanta-te. Levanta-te. Deus mandou Elias se levantar, porque no chão ele não ia resolver nada. Jamais. Prostrado ninguém vence. Se te mostrares fraco no dia da tua batalha, quão pequena é a tua força. Só ia falar uma frase para ele e vai embora. A gente não tem que se esforçar. Elias no chão não resolve nada. Ele está no chão porque o ribeiro se secou. Mas quem que profetizou que ia ter água? Elias. E por que agora ele está no chão por um ribeiro seco se foi ele que profetizou que ia ter água? E como eu disse no início, as nossas emoções tendem a não acompanhar as nossas revelações. Nem sempre o seu sentimento acompanha a tua profecia. A tua profecia é algo que vem do Espírito. E muitas vezes a tua sensação é o que vem do teu coração. Você tem que aprender a andar pelo conhecimento e não pelo sentimento. Emoções são variáveis. Um dia você está alegre, outro dia você está triste. Mas conhecimento é estável. Eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele prometeu, eu sei o que Ele disse, eu sei o que Ele mandou. Tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu me sinto forte, tem dia que eu me sinto fraco. O que eu sinto muda, mas o que eu sei não muda. Coloca o capítulo 18, versículo de número 42. Não, melhor 41. 41, a gente acaba. Pastor, o Elias que estava no chão, Júnior, por causa de um ribeiro, agora está de pé. Pastor,
favor, o versículo 41. Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Ele está ouvindo o barulho do quê? Chuva pesada. Você acha que agora, depois desse barulho, ele ainda lembra do Querite? Querite ainda para ele? Não. Por quê? Ele ouve barulho de chuva pesada. Ele sabe que algo extraordinário está para vir sobre a vida dele. Pegou? O ribeiro só tem poder sobre as minhas emoções quando eu não me envolvo com o novo. Tem gente aqui que está deixando de viver por coisas tão medíocres. Deixa a glória de Deus no ambiente te desconectar do passado. Deixa a nuvem da glória de Deus, a nuvem que você está sentindo, não é a nuvem que você está vendo, é a nuvem que você está percebendo, que está formando a sua volta. Desligar você do seu passado. Hoje o Espírito Santo está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Vede, eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Fora pegando os voluntários. Paulinho, a gente acabou. O que Elias ouviu? Barulho de chuva. Hã? De chuva. Chuva pesada. Ele estava acompanhado. Quem que está ouvindo o barulho? Elias. Depois o secretário dele sobe e fala que não tem nada no céu. Tem coisa que só você está ouvindo. Você já pegou. Sabe por que tem muita gente que não te entende? Porque não ouviram o que Deus te fez ouvir. E teu erro é que você está querendo que pessoas que não ouviram o que Deus te fez ouvir validem o seu comportamento no mundo espiritual. E você precisa entender que nem todo mundo ouviu o que Deus te fez ouvir. É por isso que às vezes as pessoas olham para você e está ficando doido, hein? A igreja está te deixando maluco. Todo dia na igreja esse negócio. Olha aqui para mim. Quando o cenário for contraditório com o que Deus te fez ouvir, se apegue no que Deus te fez ouvir. Nem sempre a sua realidade e a sua promessa vão combinar. Quando a sua realidade e a sua promessa discordar, acredite na sua promessa. Porque tem mais, pastor Oswaldo, o moço está subindo e está falando para ele: não tem nada. O que vai fazer ele crer, Paulo? Escutou, ele ouviu. Por isso que a fé não vem do que eu vejo. Porque se eu vejo é lógica, não é fé. Paulo disse em Romanos 10:17: de sorte A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês sabiam que enquanto nós estamos pregando aqui, fé está sendo gerada em vocês? Você vai sair daqui cheio de fé. Olha, o câmera pegou de novo, eu vou repetir. Você vai sair daqui cheio de fé para enfrentar os cenários que não combinam com a tua profecia. Vem, pastor, vem para a gente acabar. Põe o 44. Lê para a gente, pastor. Na sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Peraí. O barulho que Elias ouviu era de chuva como? Pesada. E a nuvem que o servo está vendo na sétima vez tem qual tamanho? O tamanho da mão de um homem. Peraí. Se a chuva ia ser pesada, que ele estava ouvindo, E Deus já tinha revelado para Elias, já tinha revelado para o servo. ó, a nuvem é pequena. Só que o barulho que Elias ouviu era de uma grande chuva. E o que a meteorologia diz? Que para ter uma chuva pesada, o tempo tem que fechar. Você pegou? Só que o servo de Elias está falando que só está levantando o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Como que a chuva ia ser pesada, grande, abundante, se a nuvem é pequena? Como que a chuva ia ser pesada se a nuvem é pequena? Humanamente, na visão do servo, é possível. São interrogadores. Sabe por que a nuvem é pequena e o som era de chuva pesada? Por que isso? É Deus ensinando que Ele não precisa de grandes nuvens para usar como ponto de apoio
da chuva que está reservada. Acabamos. O problema é que a gente está habituado só a valorizar nuvens grandes. Pegou? Qual é o nosso erro? É que a gente só dá valor para nuvens que tem proporção. Aí a gente escolhe cardápio para culto. Ah, se é o pastor tal que vai pregar, eu vou. Se é o cantor tal que vai, eu vou. E aí as nuvens pequenas que Deus levantou para ser um ponto de apoio para a tua fé, você despreza. E aí você só valoriza nuvens que têm seguidores, nuvens que têm fama. E aí Deus colocou já tantas nuvens pequenas que você não está conseguindo perceber que é o ponto de apoio que Deus levantou para te auxiliar. Só que eu creio hoje aqui em São Bernardo que Deus está levantando uma geração que vai valorizar as nuvens. Fala para quem está do seu lado, valorize as nuvens que Deus colocou no teu caminho. Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Deus vai te surpreender da onde menos você está esperando. Levanta a mão para receber essa profecia. Deus vai te surpreender da onde menos você está esperando. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pregar. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu a extensão para confundir a sessão. Abre as comportas do Talvez você é essa pequena nuvem. Talvez você é essa pequena nuvem. Vai chover. Adolescente chorando aqui. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus irá. Como chuva descerá. Se queremos, Jesus irá. então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover. Você pediu para me levantar? Pastor Wagner, o senhor pediu para me levantar? O senhor pediu, bispo? Também não. E por que eles estão levantando? Que Deus está levantando pequenas nuvens. Talvez você está pensando, tem gente pegando ali. Talvez você está pensando que quem Deus vai usar para salvar a tua família é alguém de fora, é alguém famoso, é alguém que profetiza muito. E aí Deus me usa nessa noite para te dizer: você é a nuvem que eu. Tira o medo. Vai dizer Moisés, chuva em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, Medo forte é você. E o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Enquanto o rei Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo para orar. Tem gente se distraindo com as coisas dessa vida, mas tem gente buscando ver a nuvem de Deus crescer e aumentar na sua vida. Tem gente que está preocupado para ir comer e beber, alimentar as coisas dessa terra, mas tem gente que está subindo para buscar as coisas do alto, as coisas que são de cima, as coisas que não se deterioram, as coisas que não se perdem, as coisas que multiplicam e crescem. É de lá que vem a minha e a sua provisão. Eu vou subir.
vou morrer, que muitos resistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou fazer uma casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou sofrer um monte e quando existirão até te encontrar. Eu vou ficar na casa, eu vou fazer morada. Hoje eu não vou pedir nada, só quero levantar as minhas mãos e te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Gente, você fala câmera. Esse culto está correndo risco de virar vigília. Ó, pastor, até o senhor está de pé com a pastora. Gente, ninguém pediu para você levantar.
pastor, essa palavra falou comigo desde o início. E quando chegou na hora de se posicionar na localização certa, falou muito ao meu coração, porque eu saí da localização certa. Eu saí da direção. Deus me deu a rota, mas eu decidi andar no meu próprio caminho. Me frustrei, me enganei, me tornei dependente emocional de um relacionamento que me destruiu. Só que hoje eu entendi que Deus me ama, mesmo conhecendo as minhas fraquezas. E eu quero voltar para a localização certa. Quer voltar? Vem que eu quero orar por você. Todas as pessoas que querem voltar.